influenciador mais assistido de 2024. Ele deve ter aparecido aí na sua geladeira também. Pablo Marçal! E aí? Nossa, aí sim. E aí, gente? Como se fosse da primeira vez ou não? Hoje é um grande dia, vou falar por quê. A pessoa que eu vou entrevistar hoje é uma pessoa que abriu um horizonte novo para mim. Eu conheci uma pessoa extraordinária em 2024. Fiquei amigo. Eu pareço até um cara carente falando assim que o cara é meu amigo. Esse é meu amigo. Esse é um cara que eu banco. Esse é um convidado que eu não pedi para ninguém ir atrás. Eu que chamei. Eu falei assim, ó, esse cara, o Brasil, quem não conhece, precisa conhecer. O cara que nesse ano me mostrou possibilidades que eu não estava pensando. O cara que me ensinou e me fez amadurecer numa grande luta que eu lutei esse ano. E vocês vão ter a chance de entender por como que eu fiquei uma tarde inteira com o homem mais rico do mundo. O cara ouviu, deu atenção e falou que vai investir em 2 projetos que eu e ele a gente apresentou juntos. Inclusive a gente daqui uns dias está indo para esse país, né, desse cara que é um príncipe de um lugar chamado Arábia Saudita, que é a família mais rica do mundo. E esse cara tem aberto conexões, eu tenho ficado impressionado com ele. Então, um cara que é igual quando eu entrevistei o Flávio Augusto, aquele cara que dá vontade de ouvir, que sabe muito. É um cara que tem o coração correto. Acho que eu nunca fiz uma apresentação tão longa assim até hoje. O nome desse cara é Felipe Sabará e vocês recebem ele com a salva de palmas. Vem pra cá, Sabará! Toma seu lugar. Ai, sim. Sabará. Oh, prazer estar aqui com você. O Sabará, ele é um cara muito influente. E aí você fala, cara, mas eu não conheço ele. Ele não é um grande influenciador digital ainda. Mas é um dos caras mais influentes que eu conheço. Eu, pessoalmente, posso falar isso para vocês. Seja bem-vindo, Felipe Sabará. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. Ele que é o pai da Eva, ele que é o cara que tirou das ruas de São Paulo 3.500 pessoas da mendicância e deu emprego para 3.500 pessoas. Uma salva de palmas por causa disso. Obrigado. O Sabará, ele veio de uma família muito rica e não tinha necessidade nenhuma de querer ajudar os outros, a não ser cuidar do patrimônio da família, mas esse cara, além de ajudar, construiu o próprio patrimônio, aprendeu muito com os pais e com os acessos que os pais deram, e é uma das figuras, para mim, tá, mais impressionantes que tem no Brasil hoje. É engraçado que às vezes você que não conhece o Sabará pensa, o que o Marçal está falando? Eu jamais falaria isso de uma pessoa se não fosse. Conheci o coração do Sabará esse ano, as intenções dele, o que Deus colocou no coração dele, e a gente tem uma aliança. E eu nunca fiz isso aqui, nenhum Marçal Talks. Eu respeito você de uma forma que você não imagina. Obrigado. E eu quero tirar o melhor seu aqui nessa entrevista. Você que, para mim, é um dos caras que promete nesses próximos anos para o país. É uma visão minha. Obrigado, né? pelas palavras. Me explica uma coisa, Sabará, não precisando, qual a necessidade de querer tanto ajudar os outros, se arriscar, perder dinheiro? Você que tem eu investi milhões de reais, Sabará, para ter um network que eu tenho. Eu fico com muita raiva de você. Mas muito. Tipo assim, eu tenho que fazer um monte de ligação para chegar no fulano, o Sabará. Eu já até perdi as contas, que eu tive que ligar para 2 pessoas para chegar numa pessoa, eu ligo ele, não, ele é meu amigo, peraí que eu vou te colocar ele aqui na linha agora. Não é tipo eu conheço, o cara é meu amigo. O Sabará me chamou numa reunião um dia, aí ele falou, queria que você conhecesse os amigos aqui e tal, nesse desafio que você está aí e tal, na política. Eu, tá bom. Chego na reunião, os filhos dos banqueiros, dos maiores bancos do país, tudo amigo dele. Aí o Sabará, amigo. Eu falei, mano, como esse cara fez isso? Eu não tinha conhecido uma pessoa que tem esse negócio sem ter gastado dinheiro para fazer. Essas famílias poderosas que tem por aí, né? Que a gente quer virar lata, nem com 1 trilhão vai ser nunca, não sei se sabe disso. E aí eu vi uma coisa nele que eu não vi em outros herdeiros. Eu vi um cara que, de fato,
amo o povo. Isso mexeu comigo. Mexeu mesmo. E aí, de tudo que ele me serviu, tomou pancada, eu falei, pode contar comigo, pro que der e vier, tô nem aí. Se eu tiver errado, eu tô com você do mesmo jeito. Eu acho que o nível de aliança que as pessoas, e de lealdade que elas deveriam ter com as outras é de tipo, eu tô com você até você estando errado, eu não vou cobrir seu erro. Mas eu não te largo por causa de erro, não. Acho que casamento tinha que ser assim, sociedade tinha que ser assim, amizades verdadeiras deveriam ser assim. Agora, a pessoa quiser persistir no erro é uma coisa, você troca porrada com ela, né? No caso, um amigo. Agora, não vira as costas, não. Segura firme. Na alegria e na tristeza. Vai para cima. A amizade é para isso. Sabará, conta para nós aí essa experiência de ter tirado esse tanto de gente da rua. E para que fazer uma coisa que não tem um pingo de necessidade, sendo que a ocupação de alguém do seu perfil seria estar só fazendo negócio, não preocupado com os outros. Explica isso aí para nós. Você que é o fundador da Arca, né, que tirou tantas pessoas da rua, eu respeito demais isso. Esse número é muito impressionante para mim. Não, obrigado. Bom, antes de responder, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também queria te dizer que você foi o amigo mais rápido que eu fiz. Talvez a intensidade daquilo que a gente passou, né? Essa campanha para prefeito, e eu tive o privilégio de ter sido convidado por você para fazer o plano de governo, e eu acho que a intensidade das coisas acelerou o processo, né? Eu acho que na dificuldade que você encontra um amigo, inclusive isso é bíblico, que é na angústia que você nasce um irmão. Nasce um irmão, e eu acho que, pelo menos para mim, você se tornou um irmão, e isso foi muito rápido porque foi muito intenso, e acho que a gente se conheceu nos momentos difíceis. No assim, furacão. No furacão. Então, e tem sido uma honra. Era todos contra nós. Aí o Sabará chegou, era eu, Sabará, o Tássio e o mundo contra todo mundo. Tipo assim, foi muito doido, mano. Foi muito doido a experiência, muito massa. Foi. Mas respondendo a sua pergunta aí sobre acolher pessoas que estão nas ruas e dar oportunidade, eu acredito que nada que é bom, isso é bíblico também, não tenha vindo de Deus. Por algum motivo, Deus colocou isso no meu coração desde pequeno. Obviamente, uma semente foi plantada pelos meus pais. Os meus pais, né, o meu pai e minha mãe, cada um tem a sua atuação social também. Então, minha mãe tem um instituto que cuida de crianças autistas. Ela desenvolveu uma técnica de conseguir fazer com que crianças autistas sejam incluídas na educação, que é uma coisa muito difícil de fazer. Minha mãe é uma pessoa muito especial, acho que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, ela tem mais de 6 faculdades e tal. E ela foi fazer isso porque a minha avó falava que ela era burra, porque ela era diferente das coleguinhas. Minha mãe, ela realmente tem um QI muito acima. Sabe que o QI da criança é materno, né? Ah, é? Tem gente ficando preocupada agora. O QI do filho vem da mãe. E aí tem a questão, o genótipo, o fenótipo e a questão de atividade intencional. Então, o que é isso? 50% da carga genética de uma pessoa vem dos seus pais. Os outros 40% vêm das atividades que ela se propõe a fazer. Tipo, se você vira um atleta, se você vira qualquer coisa, aquelas atividades podem modificar as conexões neurais. E os 10% para compor o 100% são as atividades, são as circunstâncias que você submete, de pressão, de crise. Isso é assustador. Ou seja, esses fatores são multiplicáveis. Então, você ter uma inteligência não significa que você vai ser igual. Significa que você tem uma base de tomada de decisão, de cálculos automatizados no cérebro igual sua mãe. Pra você saber, essa é uma notícia muito boa e dá para potencializar. Então, minha mãe escreveu dezenas de livros e tal, e quando a gente nasceu, eu tenho 2 irmãos, ela decidiu não colocar a gente na escola. A gente fez homeschooling, né? Eu estudei em casa até os 11 anos de idade. No Brasil é ilegal, então a gente foi matricular nos Estados Unidos. A gente tem... No Brasil não é ilegal, no Brasil é não regulamentado. Porque não tem lei que proíbe fazer, mas tem um Código Penal que fala de abandono intelectual. Mas os pais são penalizados. Não, podem dá ser, problema. Eu sei que você deve ter mais experiência aí, mas eu não posso deixar isso passar assim. Por quê? Porque se a lei não permite, é ilegal. Se a lei não ampara, você está sem amparo. Pode dar problema? Pode, mas significa que, se você enquadra o artigo, se eu não me engano, é o 244 por ali, ou 243, vou olhar aqui, que é abandono intelectual, aí a pessoa pode até ingressar com a ação, só que aí checa a criança sabe mais do que a que está na escola.
Aí não tem como Acho que ter o termo, tipicidade. o termo correto seria não legal, Isso, ou seja, não é legalizado. Isso, não é regulamentado. A Bia Kicis, deputada federal, Sim. ela foi a relatora do projeto de lei de homeschooling, eu até participei como caso, porque eu fiz homeschooling até os 11 anos, eu e meus 2 irmãos, e agora falta a votação no Senado, que está travada, porque o atual governo não apoia, enfim, pelo contrário, é contra a homeschooling. Porque quer centralizar o ensino. E é um péssimo ensino, que é um ensino que não ensina educação financeira, não ensina empreendedorismo, não ensina nada digital, não ensina tecnologia, não ensina nada. Exato. Ou seja, 90% das crianças, quando chegam no ensino médio, não sabem fazer conta básica. E a gente gasta o recurso inteiro do Brasil, assim, bem frio, R$1 trilhão por ano mexendo com isso. E o povo não aprende, ou seja, esse povo está escravizado e torrando dinheiro. Por baixo, eu e o Felipe chegou numa conta, uns 50% de todo o dinheiro público é desviado. 50%. Com burocracia, morosidade, roubo ativo, roubo passivo. É terrível. É terrível o que esse povo faz. Ineficiência é o que mais gasta, mais do que o roubo. Então é tanta coisa que é um absurdo. Mas vai. Então essa experiência do homeschooling foi, talvez para mim, é onde essa semente de cuidar das pessoas ela foi nutrida. Porque meu pai, em especial meu pai que é empresário, né, e herdou o nosso grupo do meu avô, ele sempre fez uma coisa comigo, com meus irmãos. A gente ia visitar as fábricas, a gente tem muita fábrica no Nordeste, de cloro, enfim, de tratamento de água, etc. E como a gente fazia homeschooling, a gente estudava em qualquer lugar. Então a gente podia viajar com meu pai e aí minha a mãe. experiência é outra, né? Era incrível. Então meu pai deixava a gente no resort, por exemplo, no Nordeste, e ia visitar as fábricas e tal, e fazer o negócio dele. Mas ele sempre fazia uma coisa, ele levava a gente na zona industrial, onde estava a fábrica, e falava, aqui é onde a gente ganha dinheiro, onde a gente produz. E ele sempre levava a gente na região mais pobre, e não era só passar, ele fazia a gente descer, a gente entrava dentro da casa das pessoas, tomava o cafezinho com a dona Maria X, que a gente via lá, e falava, é aqui onde a gente ajuda. Não faz sentido ser rico se você não contribui com a comunidade. Vai fazer isso? Sempre fez isso. Uau! Sempre fez isso. Aliás, queria deixar um abraço para o meu pai, o senhor Ulisses Sabará, que foi quem, com certeza, não tenho a menor dúvida, lançou essa primeira semente, porque esse fato de ele fazer primeiro a gente passar no lugar onde a gente produz é muito importante, porque não tem como você dar o que você não tem. Então, se você é improdutivo, você não consegue ajudar. Então, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que construir patrimônio, você tem que ser alguém produtivo, gerar valor. E aí, quando você vai na região mais pobre, você vai lembrar que você só faz isso, você só ganha dinheiro para você ser um agente de mudança na sociedade. E isso ficou muito enraizado em mim. É uma coisa que aconteceu. E, obviamente, que isso vem de Deus, porque Deus me permitiu que eu nascesse nessa família. E a minha mãe, ela que foi quem coordenava, a gente tinha alguns professores, uns tutores que ajudavam minha mãe nessa jornada de educação da nossa família, né? Eu e meus 2 irmãos, o Samuel e o André, eu sou o mais velho. Minha mãe, dentro desse processo, também sempre cuidou dessa parte, tanto que quando terminou nossa fase de homeschooling, a gente foi tomada a decisão em casa da gente ir para a escola, aí eu fui para uma escola tradicional ali no Jardim Europa, chamada Escola Morumbi, embora o nome seja Morumbi, ela ficava ali na rua, inclusive, onde você estava morando até bem pouco tempo, ali, bem no final da rua. Hoje ela virou uma outra escola naquele campus, que vale a pena depois falar sobre ela, que é a Virtus Acton, que é onde eu vou colocar minha filha, inclusive, que é um modelo do Jordan Peterson, todo legal, que é uma espécie de um homeschooling enquadrado dentro do modelo escolar e que forma líderes e não pessoas para, por exemplo, ir para a faculdade. É um negócio incrível, né? E que me identificou muito. A escola, o Danilo, que é quem trouxe a Acton para o Brasil. Mas aí eu fui para a escola tradicional e aí tive muita dificuldade com os professores, principalmente com os professores, porque o meu modo de aprender foi um modo totalmente focado para que eu entendesse a metodologia das coisas e os conteúdos, e não o que você chama de escolarização. Até os 11 anos eu não passei por escolarização, eu passei por educação. Tanto que eu aprendi a tocar todos os instrumentos, você já me viu tocando na sua casa lá, piano, eu aprendi a falar várias línguas, eu fui me desenvolvendo a partir da oportunidade que foi me dando e o incentivo que foi me dado por meio de uma educação aberta àquilo que meus talentos forneciam. E junto com isso veio essa questão de eu ter
um chamado de fazer a diferença para as pessoas. Aí você ficar 13 anos num rolê que não vai dar em nada. Aí você pega os 13 anos e aprende as 4 línguas, aprende os instrumentos, aprende a empreender, aprende a ser solidário, aprende tudo. O futuro do Brasil é brilhante. Só escuta o que eu estou te falando. Nós vamos mudar essas bases aí, não tem como não. Não faz sentido do jeito que existe. A galera não sabe mexer com dinheiro, mano. A galera não investe. O que me intriga é que a Europa, 70% das pessoas investem. Estados Unidos, 55%. Brasil, 3%. Aí você fala para mim, não investe porque não tem dinheiro. É claro, não tem dinheiro porque não sabe o que é dinheiro. Só de ter a maior poupança do mundo mostra que o brasileiro não sabe o que é dinheiro. Não tem educação financeira, não sabe. Vai investir o quê se não sabe nem como é que faz o dinheiro? Entendeu ou não? Quando você vê um povo, 38% do Brasil apostando, esse povo já perdeu a noção do perigo. Ou seja, vai apostar no quê? Aposta em você, mano. Acho tão bonita essa... Como é que chama seu pai, Felipe? Ulisses. Senhor Ulisses, eu vou copiar isso aí que você fez com seus filhos. Vou falar as falas de tipo, é aqui que a gente ganha o dinheiro, é aqui que nós vamos despejar o dinheiro, nós temos que ajudar. É isso. Não faz sentido ser rico se não tiver um propósito, não faz sentido você levar uma vida para ser um robô. Você tem que ser alguém que se propõe. A escola de hoje, ela não pode focar na dificuldade dos alunos. Não sei se vocês têm essa dor. Eu já fui várias vezes, quando a escola não era minha, eu ia na escola e as professoras e diretor, todo mundo focava na dificuldade dos meus filhos. E eu ficava pensando, será que um dia eu vou achar uma escola onde as pessoas vão focar nas habilidades deles, no que eles são bons? Aí eu comprei a escola, aí aquele vício, né, que a escola já vem, um passando para o outro. Então, seu filho está com dificuldade nisso. Não foca nisso, não. Foca no que ele é bom e potencializa que você vai engolir a dificuldade dele. Se você fizer isso, você não vai ficar de jeito. Por exemplo, a criança está triste, vamos focar na tristeza. Não foca na tristeza. O que ele faz, o que ele consegue ativar, que ativa a alegria nele. Ativa a alegria que eu quero ver se a tristeza vai morar aí. Ah, seu filho está com problema de matemática. Ele não está com problema de matemática. Você não explica com simplicidade e ele não está entendendo a lógica. Só para você saber, tá? Eu não conheço ninguém que tem problema com matemática. Eu conheço gente que não entendeu a lógica. A lógica manda na matemática. Se a pessoa não entende a lógica, ela vai odiar a matemática. Estava treinando para o Iron, aí um cara ficava me mostrando assim, o Marcelo Lopes, que é meu treinador, aí ele falou, tem como você nadar para frente, fazendo assim com a mão. Aí eu falei, mano, eu não estou entendendo o que você está fazendo. É só fazer assim com a mão. Aí eu fazia e não saía do lugar. E ele fazia e saía. Eu tenho como você me explicar? Não, não é assim não. É aqui, ó, só esse movimento. Eu falei, mano, eu preciso entender na física. Aí ele me explicou na física, eu fui atrás da lógica. Usei uma lógica, aí ele falou, na física você põe pressão aqui, aí ele mostrou o ângulo, aí eu entendi o ângulo. Aí eu falei, beleza. Eu fazia e ele saía do lugar. Ele fazia e nadava, fazendo esse movimento. Com a mão, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Faz algum sentido, você que está vendo pela primeira vez? Parece que você não vai nadar, né? E nada, mano. Você vai para frente. Não é pé não. Você está fazendo assim, não é pé não. Você não está entendendo. Eu estou fazendo certo. Para as pernas e nada assim, ó. Quando você acha... Alguém já sabe fazer isso? Alguém já fez? Eu pirei. Eu falei, mas eu não estou vendo sentido. Aí ele falava, é só fazer assim. Aí ele fazia e ia. Eu falei, não, me explica na lógica. Como é que é o impulso? Como é que é a água? Como é que é isso? Ele me explicou e eu falei, agora eu entendi como que é. Você vai lá e você não dá conta de fazer de primeiro. Por que as pessoas não fazem coisas simples? Porque elas não entendem a lógica. Elas não entendem o porquê. E quando a pessoa sabe o porquê, é mais rápido. E aí é o seguinte, depois que seu pai fez isso, você teve essa instrução aí, vou falar invejável, porque você aprendeu coisas e viveu experiências. E outra coisa, como a gente estudava em casa, a gente tinha uma propriedade rural aqui, uma fazenda em São Roque, então eu também praticamente morava lá. A biologia, por exemplo, e a parte mais de natureza, ciências e tal, eu aprendi literalmente com a natureza. Então, por exemplo, fui aprender vaquinha, fui até a vaca, a professora que estava dando aula me falou, isso aqui é um leite da vaca. Vou lembrar, assim, briófitas e pteridófitas, são tipos diferentes de plantas. Eu aprendi dentro de uma floresta, a gente entrou dentro de um bosque e eu aprendi sobre briófitas e pteridófitas. Você pega um aluno dentro de uma lousa, onde o professor copia de um livro e coloca isso na lousa, e você tem que copiar na lousa, que ele nunca viu, não faz sentido. Então, você não fez homeschooling, né? Você fez farm schooling. Uma mistura de farm schooling com homeschooling. E resort schooling, então, que a gente viajava bastante.
Mas o que aconteceu? Nisso me trouxe duas coisas. Um senso de responsabilidade social, que não tem a ver com justiça social, eu já posso falar sobre isso. Eu não acredito em justiça social, acredito em justiça, porque Deus é justo. Agora, a responsabilidade social ela tem a ver com você cuidar de quem está ao seu entorno, seja emocional, seja a questão financeira, enfim. Mas uma outra coisa que me trouxe, e eu acho que e trouxe um benefício muito legal, e que eu acho que também tem muito a ver com o que eu faço hoje, é a questão ambiental. Eu aprendi a observar a natureza nesse período, porque eu estudava em casa, em farm schooling, etc., que você falou. Eu percebi que na natureza não existe resíduo, nada é descartado, tudo tem um propósito. O bichinho, inclusive, que morre na boca do outro, ele é quase que um sacrifício para o círculo alimentar, para que a coisa continue. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, por isso que eu sou contra não comer carne, porque, na verdade, aquele animal ele foi formado para alimentar a cadeia e o outro, e a coisa vai assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho uma pessoa que está na rua, eu vejo aquilo um descarte, não só social, um descarte socioambiental. Porque é não natural. Você fala muito sobre a questão da natureza, né? E do natural, da lei natural. Não é natural uma pessoa dormir com a orelha no asfalto, na calçada. Mas não é natural a sociedade ver uma pessoa que tem valor, que tem história, que tem experiências, ver aquela pessoa descartada e não usar aquilo como matéria-prima para fazer a sociedade evoluir e ser melhor. Do mesmo jeito que jogar plástico no lixo, né? Eu aprendi muito com um conceito que eu já te falei, mas não sei se você vai lembrar, da permacultura. A permacultura é uma ciência que surgiu na Austrália nos anos 70, que eles chamam de ciência do óbvio, que é óbvio, por exemplo, que se cai água do céu, você vai captar, né? Só que quantos telhados, de fato, na cidade aqui do Alphaville ou de São Paulo captam água? Quantos por cento dos telhados? Então, a espécie humana, ela descarta pessoas, vamos dar exemplo da população de rua, que é a mais, vamos dizer assim, pesada, né? Mas é um sinal de que o sistema deu errado. Você que mexeu com isso, tem 80 mil pessoas na rua, igual fala? Para mim, tem até mais em São Paulo. Tem até mais, tem muita gente na rua. Aqui é a capital mundial dos mendigos. Total. Tem outro lugar no mundo que tem mais morador de rua? Tem. Aonde que tem mais morador de rua que São Paulo? Los Angeles, São Francisco está com 150 mil pessoas nas ruas. 150 mil. Los Angeles está com 100 mil, Nova York está com 60 mil. Na verdade, um problema global, né? E, de novo, a sociedade, a espécie humana que se diz a única consciente, é a única que descarta coisas e pessoas. De novo, vou dar um exemplo de uma árvore. Quando cai uma semente, ela não vira outra semente só. Ela vira uma outra árvore com um monte de fruto e em cada estação ela vai dando mais fruto. Então a natureza ela trabalha no modelo da abundância, no paradigma de abundância. A espécie humana, depois que... Esses meninos que estudam na escola, conversa tem gente assim não. Conversa não. Então, para mim, por exemplo, quando eu leio a questão de Adão e Eva e do Jardim do Éden, o que para mim foi o pecado de Eva? Baseado na Escritura. Você né? foi lá também fazer homeschool, lá no jardim. Quase isso. Eu quase morei no jardim. Eu estou assustado aí. Eu quase morei no Jardim do Éden, mas, na verdade, eu construí um espaço, antes de montar o que eu vou dizer, como é que eu tiro as pessoas da rua, né, que são as hortas urbanas, eu montei um espaço que a gente chamava de Éden, que era uma fazenda para as pessoas em situação de rua morarem. E lá tudo era autossustentável e a gente produzia mais alimento do que era consumido, mais água do que era consumido, mais energia do que era consumido. E é isso que a permacultura prega, que na verdade existe um modelo onde a espécie humana não é predatória, mas ela é colaborativa e ela consegue gerar mais do que ela consome. É o modelo da natureza. De novo, uma semente de uma fruta, ela cai e ela não gera só mais uma fruta, ela não é sustentável, ela é abundante. Deus criou a natureza para trabalhar em progressão geométrica. Então, quando o pessoal fala sobre sustentabilidade, eu acho que é bom sustentar, mas é melhor do que sustentar é ser abundante, é você gerar mais, excesso, que é o lucro. Então, o que eu acho? A espécie humana, e ali Eva foi a responsável junto com Adão, que foi quem nos gerou. Quando a serpente, que a concupiscência, a tentação chegou para ela e falou assim, é verdade que você não pode comer nada daquilo? Ela falou, não é isso, eu não posso comer aquela árvore. Sabe por quê, né? Porque se você comer, você vai ser como Deus que conhece o bem e o mal.
Deus tinha falado, olha, aqui está ótimo, aqui é abundante, está tudo certo. A gente criou essa dúvida de que é possível ser abundante. Então, quando o pessoal fala sobre lutar contra a pobreza, eu fico muito irritado também. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar uma luva de boxe e lutar contra a pobreza? Você tem que resolver a pobreza. Eu vou lutar contra a fome. Vai lutar com um negócio, você vai lutar? Não existe fome, existe pobreza, existe escassez. E o modelo da natureza é um modelo abundante. No homeschooling eu vi isso também. Então, criou em mim um senso de eu posso ser um agente de gerar abundância para o planeta. Por isso que eu fundei a Arca e comecei a trabalhar com morador de rua baseado no modelo da permacultura. Daí eu montei uma fazenda onde eu ensinava essas pessoas a produzirem e serem autossustentáveis. Porque no modelo atual de economia capitalista, que eu sou capitalista, ele depende de você produzir. Só que uma pessoa que estava no asfalto, que está ali fora da sociedade, vamos dizer assim, os marginais, estão marginalizados, você pode trazer ela para dentro de uma economia mais evoluída do que a economia que gerou esse problema, senão você vai continuar no círculo de gerar o mesmo problema. Não foi a sociedade que gerou o problema de população de rua? Se você continuar no mesmo modelo, já diria Einstein, não tem como você chegar em um lugar diferente fazendo a mesma coisa. Isso é a definição de insanidade de Einstein. Então, a permacultura, que é o modelo que eu acredito, ela faz com que uma pessoa que tá num sistema onde deu errado, crie um sistema abundante. E, nesse sentido, eu comecei a transformar terrenos baldios da cidade em hortas, comecei a vender essa produção. O primeiro cliente foi o Pão de Açúcar, né, que é a rede supermercadista. Eu era amigo da família Diniz, sou amigo da família Diniz. Aí eu usei o meu networking e aí eu consegui colocar os alfaces produzidos nas hortas. Por ex-moradores de rua. Por pessoas que são acolhidas das ruas nos supermercados. E aí depois eu coloquei no fazano, depois fui sempre juntando o high com o low, assim, né? Então, eu sempre pegando, tipo, fazano com morador de rua, Pão de Açúcar. Porque eu acho que aí você gera muito esse valor de você mostrar que a rede supermercadista mais rica, ela serve para poder justamente conseguir incluir o pessoal mais pobre. O restaurante mais chique, claro que eu não vou vender só para o fazano, a gente vende para vários restaurantes, mas é emblemático o restaurante mais chique do Brasil ter uma horta que trabalha morador de rua em cima. E a primeira vez, vou contar um caso curioso aqui, a primeira vez que eu falei para o Rogério Fazano que eu queria fazer uma horta em cima do Trattoria Fazano, que fosse produzida por população de rua e que fosse vender a salada orgânica no cardápio dele, que ia constar no cardápio dele a salada da horta social urbana da Arca, ele falou, não vai acontecer. Não existe a possibilidade de eu pôr morador de rua em cima do teto do Fazano. E uma horta pior ainda, cara, isso aqui é o Fazano. E aí eu insisti, e um dia ele me ligou e falou, como é que era o negócio da horta mesmo? Vamos fazer? Então hoje, se você for lá na Trattoria Fazano, na rua Iguatemi, atrás do BTG, e subir lá, você vai ver que tem uma horta produzida por população de rua e está no cardápio lá. Então, você vai... Mesma coisa no Pão de Açúcar. E aí, isso foi uma coisa que eu fui aproveitando o que eu conhecia de networking, mas principalmente com esse conceito de eu, como ser humano, posso ser um membro responsável de como se fosse uma evolução, para sair de ser um ser humano que só é predador e usa as coisas, mas que gera mais, ou seja, que eu deixo a terra melhor do que como eu recebi. E isso tem muito a ver com o papel do que Jesus Cristo veio fazer na terra. Ele falou, eu vim recuperar em mim mesmo todas as coisas. Todas as coisas, não é todas menos uma. Então quer dizer que eu consigo resolver a pobreza e não lutar contra a pobreza. Eu consigo resolver a fome, eu consigo resolver a questão de não ter descarte, né? E aí, por isso que eu também fui para o lado de montar minhas empresas que trabalham com resíduo. Eu ressignifico o resíduo, coisas que são descartadas pela sociedade, gero valor, obviamente dinheiro. Só barato ter uma empresa que faz captação de lixo, olha que loucura. A empresa vai buscar, pega o lixo, já começa a tratar o lixo, e o lixo vira combustível para fazer o caminhão se mover. Você entende ou não? Trem doido. Busca o lixo com o lixo dentro do motor. Ele põe lixo no motor para buscar lixo, o lixo retroalimenta o motor, ele ainda recebe para buscar o lixo do cara. Que empresa que é essa? Não, vocês não estão entendendo.
A matéria-prima da empresa, ele recebe, é nem bom ficar falando isso aí para o povo não querer copiar, não. Tem que ter, né, um modelo de abundância, as pessoas têm que fazer. É isso. Então, na verdade, a sociedade, ela precisa evoluir para isso, e aí, obviamente, entrando dentro do contexto de política, o pessoal separa isso em direita e esquerda e tal, e eu sou de direita, mas eu acredito que para a direita realmente ser efetiva, ou para a sociedade inteligente ser efetiva, a gente precisa começar a regenerar as coisas, que é como a natureza funciona. Então, quando eu olho para o morador de rua, eu não sinto dó, eu vejo potencial, eu vejo matéria-prima, eu vejo uma fonte de riqueza para a sociedade que está sendo descartada. Então, quando eu comecei como é que eu descobri isso? Eu comecei a ir para a rua, e ao invés de eu levar comida e tal, na verdade, as primeiras vezes eu até fui junto com o pessoal que fazia isso, mas eu comecei a escutar o pessoal que estava na rua, eu falei, esse cara não precisa de um prato de comida, ele precisa de uma oportunidade para ele ser um agente de importância e de matéria-prima rica para a sociedade, porque na verdade ele é. Umas super histórias, assim, pessoas com superação absurda, gente do Nordeste, gente do Paraná, gente do Mato Grosso, gente daqui das favelas de São Paulo, tudo. E aí isso mexeu muito com o meu coração, porque eu falei assim, as pessoas elas estão olhando para essa causa da maneira errada. É uma questão de visão, uma questão de modelo. Só para vocês terem noção, um cidadão brasileiro médio, 80 mil pessoas conseguem gerar 5 milhões de renda num dia. Você entendeu? A desossa que significa 80 mil pessoas improdutivas, aí inverte o jogo. Na cidade de São Paulo, custa R$1 bilhão para manter essas pessoas na rua e não tirar elas da rua. Ou seja, elas deixam de gerar 5 milhões de reais por dia e deixa um rombo de 1 bilhão e ainda é passivo recorrente. Por quê? Porque não melhora, continua tendo que colocar 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Você entende o que ele está falando ou não? Tá vendo? O negócio é dinheiro, não é utilidade mesmo. Todo ser humano deve ser útil. Se ele não for útil, a inutilidade dele vai custar 2 vezes. A falta dele ajudar com o modelo de abundância da natureza e os outros terem que bancar ele nas costas. Por isso que a coisa mais assustadora que eu falava para o Sabará andando na rua, eu falava, mano, como que a gente anda com os nossos sapatos italianos, perto desses caras e acostuma com isso? Aí eu saí doido, ele do lado ali. Já tirou 3.500 pessoas da rua, eu falei, eu vou orar com esse aqui, eu vou convencer esse cara a sair. Ele olhando assim, ó, vai aí, mostra, vai aí pra você ver. E você vai sair, o cara, eu vou sair. Eu olhava para ele, isso aqui é fácil, vou tirar todo mundo hoje mesmo, né? Aí o cara, não, eu vou ali falar com a minha namorada. Eu fui tudo esperando aqui, vou te levar para abrigo, tem um passo a passo, né? Ele me explicou. Aí ele voltou, minha amiga não quer deixar eu ir, não. Eu falei, mano, você casou com essa mulher? Não. Então deixa ela aí, vamos mudar de vida, depois você busca ela, mano. Senão você não vai sair. Não, dá hora aí, doutor, que você falou aí, não vai ver aí amanhã, tá? E tchau. Aí fui para o outro. Deixa eu te falar. O problema da falta de sensibilidade nossa é que a nossa falta de sensibilidade e informação que o Sabará está explicando, a gente deixou essas pessoas irem para a rua. E deixar ir para a rua vai custar muito caro tirar elas de lá. Muito. Se você tiver sensibilidade e for um ser humano que vale a pena viver a vida que Deus te deu, eu te falo algo que você vai assustar agora. Você prosperando, você é um agente que faz muitas pessoas não desistirem da vida de ir para a rua e nem de tirar a própria vida, por sua causa. Só de você prosperar. A pessoa falar, cara, estava te assistindo, mudou minha cabeça aqui, eu não vou fazer bem. Que eu ouço toda hora, só abrir meu direct aqui, você chora. Você já quer ligar para a pessoa, não é possível. Está passando um problema agora, assistindo agora, sei lá, né? Imagina, uma conta onde bilhões de pessoas ficam experimentando algum tipo de bilhões de pessoas, não, milhões, centenas de milhões de pessoas, tanto da língua hispânica, né, do português em 9 países. Essas pessoas ficam malucas. Mas, Sabará, tem como resolver isso? Você acha que dá para resolver? Então, o que eu gosto de conviver com você, e isso é uma coisa que faltava para mim, é a questão que eu não tinha levado em consideração da forma como você faz. Eu fazia isso e é por isso que eu consigo tirar a gente da rua, porque eu mudo a mentalidade dela de descarte e de vítima para herói. Então, você ainda vai visitar a Arca, que está me devendo a visita? Não, vai, a culpa é sua. Vou deixar registrado aqui. Eu já falei que eu devendo estou a agenda, dentro. Não, você pode mandar o Pix, eu estou dentro. A culpa é sua. Eu já quero fazer o Pix amanhã. Fechado. Eu quero estar junto.
Boa. Estou precisando de ajuda porque eu sou bem sozinho nisso daí, porque pouca gente entende. Era. É, você foi Se eu não mandar o Pix amanhã... Você foi o único cara que realmente entendeu o que a gente faz, né? E Vamos abrir espaço para outras pessoas participarem. Inclusive, coloca o Pix da Arca aí. Ele vai mandar aí, você vai colocar o Pix e eu vou ajudar. Eu quero ajudar generosamente, fazer o que tem que ser feito para tirar esse povo de lá. E assim, o que a gente desenhou ali? A gente pegou um modelo e a gente criou uma jornada. A gente tem um cardápio, então a gente tem abordadores que abordam nas ruas para convencer as pessoas a saírem das ruas. E a gente chega já com um cardápio com as vagas de emprego disponíveis com as parcerias com as empresas. Então tem mais de 190 empresas parceiras que disponibilizam vagas. E aí os abordadores chegam com o colete, a camiseta da Arca, que está escrito "Eu acredito em pessoas boas", é a nossa marca, a gente criou uma marca que a gente começou em inglês, I Believe in Good People, várias celebridades já postaram, a Gisele Bündchen já vestiu a camiseta e várias celebridades por aí. E essa marca que a gente gira é de acreditar que aquela pessoa é uma pessoa boa, mesmo que ela não acredite. Então, muita gente fala para mim, não, mas as pessoas não querem sair da rua, elas estão lá porque elas querem. Eu descobri que todas querem sair da rua. Às vezes ela nem sabe o que ela quer, porque tem tanta casca de dificuldade e de crenças que foram sendo mudadas e ela foi perdendo a esperança, que se você não contar para ela que dá com já a cenoura final, ou seja, a vaga de emprego, ela não acredita. E aí depois a gente apresenta o processo. Então, são 5 etapas. É a abordagem, o acolhimento, e aí a gente construiu 18 centros de acolhida em São Paulo, muito qualificados, com estacionamento de carroça, com canil, com espaço de informática para elas fazerem o currículo e tal. Então, a gente doou para a prefeitura 18 centros temporários de acolhimento junto com outros empresários parceiros. Então, primeiro, abordagem, acolhimento, qualificação. Na qualificação, e eu vou te dizer que a gente melhorou muito depois que eu fiz o método IP aqui, porque eu trouxe a CEO da Arca para fazer o IP. E a gente deu uma bela evoluída na questão da crença, porque a pessoa chegava, a gente não ensina tecnicamente. Por exemplo, um dos nossos parceiros é o McDonald's, que é o que mais empregou com a gente. Empregou mais de 400 pessoas. Olha que massa. Uma salva de palmas para o McDonald's, para o Burger King também. Burger King. Porque o setor de gastronomia, né, de food service... Sabe o que é confiança, o que é network? Foi esse cara que construiu, chegou no cara e provou. Não, eu vou entregar o cara que vai atender direito. E às vezes você comprou um sanduíche e quem atendeu é um ex-morador de rua. E o cara tá ali por quê? Porque esse aqui insistiu para esse negócio estar lá no Fazano. Tá doido, mano? O Fazano aceitar um negócio desse? O cara foi lá, pôs a cara para bater, mostrou confiança. Eu dou conta de tirar o cara da rua. Aí você imagina, é só multiplicar o trabalho. Só que tem gente que não quer que isso aconteça. Tem gente que quer que as pessoas não saibam, porque virou uma indústria bilionária de desvio de dinheiro. E é global. Tem uma matéria do Wall Street Journal que mostra, eles chamam da indústria da pobreza lá mesmo, exatamente do jeito que você colocou. Existiu uma intenção, é intencional, manter as pessoas na pobreza, porque isso gera uma receita para uma série de instituições e ONGs que não têm interesse em que isso acabe. E o mais triste, não estou generalizando, mas dentro do serviço social, que é a faculdade que forma os assistentes sociais, as pessoas são formadas para colocar para as pessoas que são atendidas desde lá do abrigo da criança que está com problema paternal e tal, de que ela é uma vítima, de que ela tem que ir atrás dos direitos dela. Tá certo, mas depois, quando ela fica na rua, quando a gente chega, e aí, indo para a terceira etapa, que é a qualificação, você pode, mas eu posso mesmo? Eu sou negro, como é que eu vou vencer na vida? Mas quem te falou isso? Não, a minha assistente social me falou que eu sou vítima. Eu falei, não, você não é. Não, mas eu morei na rua há tanto tempo, eu nunca tive um emprego. Teve um cara que eu nunca vou esquecer, e inclusive foi um caso muito curioso, o seu Amador. O primeiro emprego dele foi com 54 anos e foi na Arca. E ele começou a trabalhar, uma das hortas da Arca é num terreno onde foi a FEBEM, que é hoje a Fundação Casa, né, que é onde menores infratores ficam lá durante o período que eles estão pagando a pena. Nesse lugar onde é uma das hortas da Arca, urbana, era a FEBEM, ele passou um tempão na FEBEM. Então imagina que o primeiro emprego dele foi aos 54 anos no terreno onde ele ficou preso anos. Ele nunca tinha trabalhado remunerado assim, né?
E esse cara ele ficou tão bravo com aquela história que ele saiu de lá e entrou com um processo trabalhista contra a Arca. E aí, olha essa história. Na audiência, eu não fico no dia a dia da Arca, eu estou no conselho, mas eu fiquei sabendo pela CEO que estava tendo uma audiência. Eu falei, mas quem que é o morador de rua? Porque passa muita gente lá. É o Amador. Eu falei, o Amador, aquele do vídeo, não sei o que, do primeiro emprego. Ela falou, ele mesmo. Eu falei, não, ele não vai fazer isso. Peguei, fui até o fórum da Barra Funda, entrei, 1 minuto antes de entrar na frente do juiz, eu peguei quem que é o advogado aqui, quem que é o advogado. Eu achei que o advogado era advogado dele, fui para um tal de advogado que no final era advogado da Arca e comecei, o que você está fazendo? Você vai explorar uma ONG? Por que esse cara está dentro do processo? A gente deu uma oportunidade para ele, tem história aqui gravada, não sei o quê. E aí o cara falou assim, não, desculpa, eu não sou advogado dele, eu sou da Arca. Ela é advogada do tal do Amador. Daí eu virei para ela e falei assim, você que é advogada dele, você sabe que essa instituição já tirou mais de 3.500 pessoas da rua? Você sabe que a gente dá oportunidade? Ela virou assim, não, mas como você é ousado? Você não pode falar assim comigo, eu sou advogada dele, ele tem os direitos dele, trabalhistas, não sei o quê. Eu falei, pois é, você é esse legado que você quer deixar para a sociedade? Você pega uma pessoa que foi beneficiada, que teve o primeiro emprego dele, e você convenceu esse cara a processar uma instituição que está tirando milhares de pessoas das ruas, e é isso que você vai deixar para os seus filhos, para a humanidade e tal? Bom, moral da história, a advogada parou, foi até o Amador, chamou ele, e falou, é um absurdo o que nós estamos fazendo. Nós não deveríamos estar processando a Arca, a partir de amanhã você vai voltar para a Arca, e eu estou retirando o processo, e aliás é o seguinte, a única condição para isso acontecer é eu quero ser voluntária da Arca, eu quero ir toda semana lá como advogada para ajudar a tirar documento, eu sei que morador de rua tem problema de documentação, moral da história, essa é uma voluntária da Arca até hoje, que reverteu, ela era advogada que tinha entrado com o processo trabalhista com uma pessoa que a gente tinha tirado da rua. Então, quando você vê essas coisas acontecendo, você vê que a mentalidade do Amador era de sugar a sociedade, inclusive da ONG que ajudou ele a ter o primeiro emprego no lugar onde ele foi preso. E isso que você fala de mudança de mentalidade, ele afeta, cascateia, né, em todas vamos dizer assim, as camadas da sociedade. Mas na população de rua isso é muito latente. É a mentalidade de miséria e de pobreza que está reinando ali. Então é muito difícil. Você viu ali que é difícil convencer. É ali uma média de 7 vezes e a gente tem todo esse processo. Então... Teve um que é lá de Moçambique. Você está fazendo o que na rua? Cadê sua família? Está lá em Moçambique. Mas está fazendo o que aqui? Estou sem documento. É só pegar o documento, ligar para o outro, dar a passagem, embarca o cara. Onde que é a família? E o cara lá na rua de São Paulo. Então, mas sabe qual que é o problema? Tem 4.000 voluntários que entregam 4.000 marmitas todas as noites na Praça da Sé. Se essas pessoas estivessem investindo o tempo delas para não dar uma marmita, mas para resolver um problema de documento de um cara de Moçambique, para ele voltar para Moçambique, ou seja, se a sociedade realmente pensasse em como tirar as pessoas daquela situação e evoluí-las... Só de entregar marmita no abrigo, obriga o cara a ir para o abrigo. Não, que é o que a Arca faz. Só para vocês entenderem. O cara tem que comer hoje, certo? Então, o cara tem que comer hoje, então tem que dar a comida. Mas a comida tem que ser no abrigo. E os caras não querem ir para o abrigo. E é simples, está com fome, o abrigo é ali, ó, só contar 20 passos e entrar lá dentro, come lá dentro. Aí eles comem na rua, caga na rua, mija na rua e fala, mano, nós somos vítimas, vocês têm que trazer a comida, senão nós vamos morrer aqui na frente de vocês. Só que aí, a gente não ter coragem de nem tocar no assunto, a gente vai ficar refém. É só dar comida lá no abrigo, é lá que come, se não for lá, não vai comer. O cara vai lá, mano. Aí sabe o que a gente descobriu? Que a maior parte das pessoas que estão usando o abrigo não tem problema com droga, só com álcool. Aí virou, não foi Cracolândia, virou a Alcolândia. E aí sabe o que está acontecendo? Os caras às vezes dá errado a vida deles e falam, mano, então uma briga ali, eu vou lá dormir toda noite. E aí é um caos. Por quê? Porque não tem pessoas com esse perfil aqui, ó. Eu de verdade, me impressiona um trabalho ter conseguido tirar 3.500 pessoas da rua. É só multiplicar 20 vezes esse trabalho e acabou o problema. Pega o trabalho que ele fez, multiplica 20 vezes ele, gastando quase nada. E os caras gastam 20 vezes mais para só aumentar o número de pessoas na rua. Sabará, o que é o legado que você quer deixar, assim, se fosse o último dia de sua vida, assim, um legado que você quer deixar? Eu acredito que ele está ligado a essas duas funções que eu acredito que Deus me colocou para fazer na Terra, que é não deixar pessoas serem descartadas e nem coisas serem descartadas. Porque
A criação de Deus, ela inclui a gente, né? Deus criou o homem e a mulher, mas Deus criou em 6 dias lá e depois descansou. A natureza até ele disse que era bom. Aí quando ele criou a gente, ele disse que era muito bom. Mas tem uma coisa que agora está sendo utilizada muito pelo mercado, que é a tal da economia circular, né? Mas basicamente o conceito por trás disso é que nós, como sociedade, a gente desenvolveu um negócio chamado, os americanos chamam de take, make, waste, que é um modelo linear. Eu tiro coisas da natureza e de pessoas, eu faço ou produzo um produto acabado, e depois eu waste, eu jogo fora. Eu pego, faço, jogo fora. Pego, faço, jogo fora. Relacionamento é assim, tudo, amizades ficam assim, então é tudo um modelo linear. E a natureza, e obviamente que Deus disse que a gente pode vê-lo por meio da natureza, a natureza é um modelo circular, que agora o pessoal está chamando de economia circular. Olha só, depois de todos esses anos, a gente chegou na conclusão que a gente estava fazendo exatamente errado, a gente estava fazendo linear e a natureza é circular. A natureza, ela pega, trabalha a matéria-prima, produz alguma coisa e joga isso de volta de uma maneira que ela ressignifique, você fala muito sobre ressignificar o passado, para se tornar uma outra coisa. O pessoal hoje chama isso de upcycling, na questão da reciclagem. Eu pego uma matéria-prima que foi produzida e transformo ela na upcycle. Eu jogo ela para ter mais valor. Não necessariamente eu reciclo para ter menos valor. Eu posso upcycle, eu posso reciclar com mais valor. E eu acho que isso que Deus me chamou para fazer. Dá um exemplo aí desse. Por exemplo, você pegar plástico e transformar em petróleo é upcycle. Mas você pegar um monte de PET, de garrafa. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Quando eu estava no homeschooling, eu tinha 9 anos de idade, que eu fiz até os 11, eu montei minha primeira empresa. E a minha primeira empresa, eu comecei a vender shampoo dentro de garrafa de água mineral. Então, como minha família tem indústria química e uma das indústrias que a gente atendia era cosmético, a gente recebia muita amostra grátis. E eu comecei a perceber que as embalagens cosméticas, elas não diferem muito. Por exemplo, uma embalagem de shampoo não difere muito de uma embalagem de água mineral, tipo uma São Lourenço. Eu falei, por que a garrafa da água São Lourenço não pode ser ressignificada, trocar o rótulo e a gente fazer um shampoo? Por que ela é de água e a outra é de shampoo? Quanto mais shampoo eu vender, menos garrafa no planeta. E eu montei essa empresa com 9 anos, né? E junto com meus irmãos ali, e a gente começou a vender uma amostra grátis, que na época eu tinha 9 anos, né? Eu misturava pegava a melhor garrafa com o melhor cheiro, com aquilo que eu achava, misturei. E depois eu montei um pouquinho de água. E eu... Tinha 9 anos, água 9 ml, tô brincando. Mas aí, quando eu fiz 28 anos, eu lancei a Reload no mercado de verdade. Então, se você digitar na internet Reload Cosméticos, você vai ver que eu lancei, e fui a primeira empresa no mundo a fazer isso, vendendo shampoo dentro de garrafa de água mineral. Então, foi aí que começou a indústria do lixo. Eu comecei a ser pago pelos restaurantes, bares, hotéis, para coletar garrafa de água mineral. Montei um sistema de limpeza de garrafa, troquei o rótulo para rótulo de cosmético e coloquei nos melhores salões de beleza, nos melhores shoppings, Iguatemi, Morumbi e tal, e lancei a Reload. Salve de palmas, né? Esses meninos aí, de homeschooling. Muito massa. Então, eu acredito que a minha maior missão é evitar o maior número de descarte e gerar o maior valor possível em pessoas e coisas. Eu acho um absurdo passar, como você mesmo dizia durante a campanha para prefeito, em frente a um rio Tietê e um Pinheiros com aquele cheiro. Eu não consigo acostumar, porque para mim é o fim do mundo. Eu fui comprar uma fazenda e o cara ficou escondendo o nome do rio. Eu falei, qual que é o nome do rio? Eu quero saber o nome do rio. O cara é um rio lá, um rio. Aí isso tem um trem errado. Aí eu cheguei e falei, eu vou comprar a fazenda. Só que eu quero ir lá no rio. Aí o cara, não, o rio é longe. Não tem problema não, eu quero ir lá no rio. Cheguei lá no rio Tietê, passando na traseira da fazenda, na parte de trás. Ele não queria que eu fosse lá porque estava insuportável a caatinga. Um lixo, parecendo petróleo. Aí eu parei. Falei, amigo, você fez eu sair da minha casa para vir aqui? Nem se você me der essa terra eu quero. Porque vocês não respeitam o rio. Como é que eu vou falar que eu sou dono de uma terra com esse rio atrás, cara? Eu não quero ela dada, para você ter uma noção. Não faz eu perder meu tempo. Eu fiquei furioso com o cara. Mas por quê? Porque o rio é o que transmite a vida. Todas as grandes cidades do mundo foram construídas do lado de um rio para dar vida para essas pessoas. E as pessoas não respeitam o rio. Descobrimos outra coisa. Existem pessoas ganhando bilhões para deixar o rio sujo. Porque vocês não entenderam, tanto que
a nossa mentalidade de miseráveis é má com o próprio povo. É o pior ar do mundo, é o pior rio do mundo, é 4 milhões de pessoas morando escoradas uma na outra. Não faz sentido. Se eu fosse você que está assistindo isso agora, eu desejaria prosperar só para ajudar os outros. Essa é a grande vantagem de ser rico. Você não ter vontade de você falar, vou ajudar. E quanto mais você prosperar, mais você ajuda os outros. Aí quanto mais você faz isso, Deus fala, é mesmo que você está ajudando aquilo que eu amo? Então toma mais favor, então toma mais prosperidade, então toma mais. Prepare os microfones para fazer perguntas para o Sabará. Vá direto no como. Sabará, faz a pergunta para mim, depois abre para as pessoas. Vamos lá. Quer perguntar para mim? Eu não sou um aluno, estou aplicado de homeschool igual você. Cuidado com as perguntas. Eu vou repetir a pergunta que você me fez. Qual você acha que é a sua principal missão na Terra e que você entende que você estaria, vamos dizer assim, realizado tendo feito? Não, eu não tenho como morrer se eu não fizer esse trem, né? Porque se Deus falou que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. É ativar 1 bilhão de pessoas na identidade delas e fazer a maior multiplicação de talento da história. Tenho isso tudo numericamente, mas eu acho que a coisa mais poderosa, que mais toca no meu coração, é ativar 1 bilhão de pessoas e levantar uma nação que vai governar o último tempo. E isso tem nada a ver com a minha função de nada. Isso tem a ver com levantar um povo, porque eu sozinho não dou conta de erguer nesse palco aqui. Então, se eu vou morrer amanhã ou depois de amanhã, tanto faz. Ou com 70, 120, ou se eu nem for morrer, porque às vezes eu faço parte de um grupo que não morre. Porque se você fizer o que precisa ser feito dentro do tempo, você não morre. Você vai fazer parte de um povo que não vai morrer. Não sei se você entende o que eu falei. Para mim está feito. Pedra não vai falar. A natureza vai parar de gemer. Porque a natureza geme porque os filhos não se manifestam, assim que está na palavra. Então, estou nem aí para dinheiro. Eu estou querendo chegar no dia que falar assim, ó, acabou o jogo do dinheiro, pode fogo nisso aí. Eu tenho uma necessidade pujante, o Sabará, de libertar os outros que eu não sei explicar. Se o meu dinheiro libertasse as pessoas só pelo dinheiro, eu entregava tudo no lugar onde liberta a gente. Eu ia pegar a máquina de dinheiro que eu já construí, eu jogar lá dentro, do outro lado saindo gente liberta, eu toparia perder tudo que eu tenho por isso. Mas não é isso que liberta os outros. O que liberta os outros é ambiente, é frequência, é autoimagem, é ter paciência com elas, ressignificá-las, é fazer uma pessoa prosperar. Quando eu fui ajudar a África em 2019, eu fiquei revoltado com o modelo de séculos de uma tentativa de mudar a África. E foi fracassada. Por quê? Porque você chegar num lugar e dar coisas para alguém que não mudou a sua mentalidade, você só perdeu o seu tempo e deu coisas, isso não tem o circuito completo. Várias pessoas, quando me viram indo para a África, falaram assim, pelo amor de Deus, me banca para eu ir. Eu falei, nunca que eu vou exportar a pobreza do Brasil para lugar nenhum. Se você quer ir lá servir e eu tenho que te bancar, significa que você não dá conta de cuidar da sua vida. Como é que você vai ensinar alguma coisa para os outros? Vou te dar um livro aqui, ó, vai ler. Faz isso aqui, cuida da sua vida primeiro. Nunca topei, não topo e nunca toparei mandar uma única pessoa que eu tenho que pagar R$1 para ela ir lá levar prosperidade. Aos que eu enviei, todos, eu falei, prova para mim que você dá conta de pagar pelo menos suas contas. Se você der conta, significa que você dá conta de ensinar outra pessoa. Aí eu falei, vocês podem me pedir quantas leitoas vocês quiserem, mas não come a matriz. Aí descobri lá, falei, eu vou trazer as leitoas. Não, aqui nós não come leitoa, não. É pecado, crença. Aí eu falei, o que vocês comem? Planta o que vocês comem. A mentalidade é absurda. Ter uma terra que dá fruto, mas não planta. Ter um animal matriz, aí quer matar a matriz. Não mate a matriz. Ou seja, é insustentável o modelo de mudar a vida dos outros, sendo que você não dá o código de reprodução na mão dela. Exportar pobreza, nunca fiz e não vou fazer. Vou te dar um negócio que eu tenho que ficar dando. Mano, você vai acabar com a minha vida de jeito. Emocionalmente, ninguém suporta ter que ficar bancando qualquer pessoa, nem que seja uma ou duas. Imagina bancar milhares. Aí eu falo para todo mundo, vocês vão produzir. A maior sensação que eu tive na minha vida, que eu acho que é que você tem tirando o povo da rua, foi chegar lá em Camizungo e ver um negócio chamado pleno emprego.
Olhar para um lado, gente pendurada em casa, e 30 caras ali, o outro fazendo tijolo, 5 mil tijolos por dia, aquele povão, tudo prosperando. Eu falei, ai, tem como? Por que eu acredito no Brasil, Sabará? Você é um cara que me fez acreditar um pouco mais. Acho que um pouco não, muito mais. É saber que, se a gente levantar esse povo, vai ser mais rápido que lá na África. Muito mais. Muito mais. Então, eu vou te contar um caso. Quando eu já estava fazendo um trabalho com população de rua, eu estava lá na minha adolescência, e aí me convidaram para ir para a África. Eu fui lá para a Namíbia, só que eu falei, eu quero passar perrengue, eu não vou fazer... Bem, podemos visitar safari e tudo isso aí, mas assim, qual que é o pior lugar ali? Mesma coisa que aconteceu comigo. Os caras me levaram nos trabalhos, eu falei, não, quero ir no ruim. Aí não chegava no ruim, eu falei, me leva no pior então, deixa eu ver. Aí lá eu falei, é aqui que eu quero. E aí eu fui nos lugares absurdos, assim, eu vi coisas ali que realmente... Mas, como eu sempre fiz trabalho social no Brasil, eu falei, mas eu já vi coisa muito ruim, inclusive já te levei algumas bem ruinzinhas aqui em São Paulo. Pior que na África. E eu olhei e falei, tá, beleza, a África tem essa história, tal, anos, né, séculos de pobreza e tal, mas, e aí sabe que foi interessante? O negócio da horta, que eu desenvolvi, que hoje a Arca, ela tem as hortas sociais urbanas que produzem com mão de obra de população de rua, que paga salário para eles, que vende, isso sustenta assim e tal. Eu reparei lá na Namíbia, né, e nas comunidades que eu fiquei no sul, lá depois eu fui até o norte, a gente andava 10 quilômetros arrastando um tambor de metálico para buscar água nos locais onde o governo furou poço. E aí as comunidades todas fazem isso, elas caminham, a cada 10 quilômetros tem um poço, é o que tem de água, com um tambor de lata desses 195 quilos. E aí eu reparei que onde caía água em volta do poço, nascia vegetação. O resto era arenoso, tipo deserto, e onde tinha os poços tinha vegetação. Eu falei, cara, esse solo não é ruim. Estou falando eu era adolescente. O que eu fiz? Eu voltei para o Brasil, fiz uma vaquinha, arrecadei dinheiro. Antes disso, eu fiz uma pergunta lá para a comunidade onde eu estava, para as comunidades onde eu estava indo, quem toparia plantar. Um cara chamado Matuzi, que era o filho do rei lá. Pra você ter noção, o rei tinha um carro sem roda, na garagem, não tinha roda. Mas esse cara, o Matuzi, ele falou, eu topo testar, eu só preciso de recurso. Vim para o Brasil, arrecadei $50 mil, e a gente comprou um sistema de irrigação lá para Okunjato, chama, a região lá da Namíbia. Resultado, passaram-se todos esses anos, lá, hoje é a região que mais produz alimento, o maior produtor de hortaliças da Namíbia é o Matuzi. E eu, que era um adolescente, por simplesmente ter uma mentalidade completamente diferente, ter visto que quando pingava água em volta do poço nascia vegetação, tive a ideia de arrecadar com meus amigos o sistema de irrigação e mandar para o cara. Foi disso que me inspirou a fazer as hortas aqui também. Porque eu falei, a África minha é aqui. Agora, é interessante como os povos podem se ajudar. Do jeito que você está ajudando a África, lá você também, com certeza, aprendeu coisas que você pode fazer aqui para construir e reformar comunidades em São Paulo e no Brasil. Então, de verdade, assim, eu queria te motivar, já que você respondeu isso, assim, por favor, continue fazendo isso do jeito que você está fazendo e conte comigo no que você precisar. Mesma coisa. Porque eu falo isso, pouquíssimas pessoas tocaram meu coração da maneira como você tocou, porque eu sei que é genuíno o que você está fazendo. E não tem como a gente não conseguir se a gente mudar a mentalidade e a gente implementar processos ligados à natureza. Eu acho que o que eu aprendi, que complementa o que você faz de mentalidade, eu aprendi com esse modelo de permacultura e de entender a natureza, que é possível gerar abundância no urbano, no rural, e a gente conseguir produzir alimento e não lutar contra a pobreza e nem contra a fome. É resolver isso. E é isso que eu vou fazer. Sabe, eu lembro, quando eu chamei umas 2.000 pessoas lá nesse assentamento, aí eu falei, vocês vão mudar de vida. Aí eu fui aplicar o método IP com eles. Legal. Incrível. E aí eu lembro de 2 pessoas olhando para mim, meio que possessa assim. E enquanto eu estava lá falando, 2 olharam para mim e falaram assim,
esse lugar é amaldiçoado, aqui não tem como prosperar. Eu falei, Deus, eu vou arrebentar com os céus aqui, mas esse negócio aqui vai prosperar. Esses caras não mandam aqui não. Eu vou até o fim. Você acredita que aquela sensação é como se fosse o diabo falando? Eu vejo pessoas torcendo contra o nosso país, eu vejo a mesma fala. Tipo assim, no projeto que eu estava esse ano, várias pessoas, ele sabe que eu contei para ele. Dezenas de pessoas falaram, tira o Sabará do projeto. Por que tira o Sabará do projeto? Aí eu ficava perguntando, eu conheço um pouquinho de gente, que o Sabará é desinteressado do dinheiro público. Igual eu. A gente entrou num projeto, foi para resolver a vida dos outros. E os políticos, eles não suportam pessoas desinteressadas do dinheiro público. O que significa esse desinteresse? A gente não depende deles, desse dinheiro, e a gente quer pegar o dinheiro que é nosso e servir o nosso povo. E os políticos não suportam pessoas assim. Porque pessoas assim, proliferando dentro da política, empurra todos os interessados no dinheiro público. Perfeito. E aí eu via em várias reuniões, não, eu quero te fazer um pedido. Pode falar, tira o Sabará. Eu falei, não, pode tirar eu então, tira eu. Porque que eu entendi, é uma reserva moral que a gente tem que ficar colocando na política de gente que é desinteressado desse dinheiro. Por que eu estou falando isso? Eu vou continuar insistindo. Nós vamos chegar no tempo onde alguém vai falar assim, aqueles malucos, não é só a gente, é muita gente que está pensando igual. Essas pessoas não desistiram. Só lembra de uma coisa, do mesmo jeito que falaram para mim que aquilo ali não ia prosperar, olha o nome da terra, Camizungo, significa o fruto que não deu certo. Aí alguém falou, Marcelo, você vai querer mudar o nome da cidade? Eu falei, não, só para o diabo ficar com pesadelo para a vida inteira. Vai continuar o mesmo nome, a gente vai ressignificar o nome, o sentido desse nome. Aí eu coloquei assim, nós vamos colocar lá na porta, na hora que terminar a parte de urbanização. Camizungo, a terra que frutificou. Não interessa o que alguém fala que é, interessa o significado daquilo. E aí muda o sentido. Então, quero te dar os parabéns mesmo. Obrigado. Eu acredito muito em você e qualquer coisa que você estiver topando aí, me chama, eu vou pra porrada, eu faço o que tiver que fazer. Tô falando sério. Igualmente. Tamo junto. Tá? Tamo junto. É muito massa alguém tratar você igual bobo. Não, tira o Sabará, que o Sabará atrapalha. Dá um motivo aí pra mim. E eu ver a cara das pessoas, tipo assim, mano, mas esse cara sempre atrapalha. Atrapalha por quê? Os políticos. Atrapalha porque não tem o interesse que você tem no dinheiro que não é seu. Você imagina, falar real para você, mano. O Brasil é rico demais. As pessoas que administram a riqueza desse país não sabem o volume de riqueza que tem na mão deles. E essas conexões aí no mundo inteiro que a gente vem fazendo, mostra que muitas nações estão sendo assaltadas. Tudo por conta de mentalidade. Um povo pobre, nunca esqueça disso, um povo pobre nunca vai governar. Não tem como. Se não libertar esse povo para prosperar, eles nunca governarão o seu próprio terreno, sua própria cultura. Esse é o problema. Vai lá, pergunta direto no como para o Sabará. Oi, boa noite, Sabará. Boa noite. Tudo bem? Muito pertinente tudo isso que eu ouvi agora. A gente ouviu várias vezes hoje aqui sobre a importância da educação e o quanto que o nosso processo de escolarização é falho. E a educação que você teve é um modelo correto, é um modelo que está na legislação atual, mas que não sai do papel. Então, eu queria te dizer uma coisa e te fazer uma pergunta. Você sabe que o descarte das pessoas começa dentro das escolas? A periferia? Eu falo isso como educadora que tenho assistido isso há décadas. Esse projeto de hortas, para ressignificar o conhecimento dentro da escola, para desenvolver o empreendedorismo e formar essa identidade que o Marcel fala de identidade esportiva dentro da escola. Será que o projeto Horta não seria algo interessante para a criança colocar a mão na massa e aprender como você aprendeu, mexendo, aprender fazendo? Você já pensou nessa possibilidade de trazer esse projeto? O que a gente faz com a Arca? A gente faz parceria com escolas públicas, estaduais e municipais, onde a população de rua que saiu da rua e está plantando, ensina para as crianças a plantar. Então, a gente tem esses intercâmbios, a gente tem hortas dentro de escolas públicas, municipais e estaduais, que são cuidadas pelas pessoas que saíram das ruas.
Isso traz alguns ganhos, traz esse que você está dizendo, das crianças aprenderem ali a produzirem, a relação com a terra, a semente rega, nasce, produz, mas também o exemplo que essas pessoas que saíram das ruas, eles dão, principalmente de não entrar na bebida, não entrar na droga, para não precisar passar por aquilo que essas pessoas passam. Então, isso a gente já faz, a tendência é a gente expandir, a intenção é expandir. O que a gente montou agora, recentemente, faz 4 anos, a gente criou um fundo de investimento, onde você investe esse dinheiro, chama Fundo Arca, montei com o BTG, o Banco BTG, você investe o dinheiro lá, a rentabilidade é sua, e a taxa de administração o BTG doa. Hoje, você investir em qualquer fundo, aí o banco vai estar ficando com de 0,5% a 1,5%, 2% de taxa. O nosso fundo, a taxa é 100% doada para a Arca. Então, o dinheiro é seu, a rentabilidade é sua e a taxa é doada para o PTG. Então, depois eu passo o link para o fundo, mas chama Fundo Arca. Com isso, a gente quer o quê? A gente quer multiplicar de uma forma... pessoal, essa palavra virou piegas, né? Sustentável, mas é no sentido de como a gente fomenta um processo na Arca onde a pessoa não fique dependente de comida, de doação para viver, a gente também não quer que o projeto Arca dependa de doação. Tem uma fase que sim, e toda doação é sempre bem-vinda, mas não depender disso. Então, com isso, a gente consegue fazer mais parcerias com escolas, e aí as famílias acabam se envolvendo, daí os pais acabam doando para o projeto, você consegue expandir. Então, esse intercâmbio entre a escola e a população de rua e as hortas, como você mesmo colocou, é essencial. Na escola que a gente tem aqui em Alphaville agora, as crianças todas da escola vão receber um cartão de crédito. E eu entreguei a horta lá, é um terreno de 200 mil metros quadrados, acho que vai ser a escola mais poderosa do Brasil. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse próximo ano. Estou idealizando isso há 3 anos e agora ninguém vai segurar. O que eu vou fazer? As crianças vão ser donas da horta, elas vão ter a feirinha ali, e vou trazer produtos dos produtores que fiquem em volta da cidade também, e o lucro desse negócio. Eles vão aprender a fazer markup desde pequenininho. Eles vão entender força de venda, eles vão ser dono da horta que tem lá, das plantações, e aí na hora de dividir, nós vamos fazer os depósitos nas contas, né? Os pais vão autorizar essa questão. Você imagina, desde pequeno, uma criança recebendo pela horta, só que é eles que vão plantar, tudo supervisionado. Eles que vão fazer as ações de venda, eles vão fazer o markup para saber quanto que cada um vão receber. Você imagina isso? Eu estou animadaço com um negócio desse, né? Eu acredito, Marcelo, mas isso é escola particular, mas é para te mostrar que numa escola particular alguém tem coragem de investir, de bancar. Eu sou mantenedor de uma escola e essa escola, para mim, ela dando prejuízo ou não, eu estou feliz do mesmo jeito, porque eu estou formando gente. E vamos colocar uns moradores de rua lá para ensinar. Então, você vai colocar e a gente vai provar que esse modelo se sustenta sem a escola gastar dinheiro, ou seja, dá para implantar em 1000 escolas públicas do mesmo jeito. Por quê? Porque tem terreno que alguém vai emprestar, sabe essa coisa toda? É falta de gente com vontade de fazer. Porque se tiver gente com vontade de fazer, ninguém segura. Obrigado aí pela pergunta e pela sugestão. Já funciona, né? Contar com você, hein? Pode contar. Liga aí o microfone. Felipe, como é que vocês contratam o jovem aprendiz na sua instituição? Você tem um programa de jovem aprendiz lá ou você aproveita esses jovens da instituição para encaminhar? Eu atuei mais de uma década ali no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, e eu fazia o resgate dentro do CASA, que é o sistema prisional, não para o local, mas para outros municípios, né? E tinha ali um relacionamento diário com o Conselho Tutelar. E as instituições eram nossas parceiras para fazer essa junção para que esse jovem fosse. Quando você falou do descarte das pessoas, mexeu muito aqui, porque quando eu olhava para os jovens, eu lembrava daquela chama acesa no polo petroquímico e olhava assim o cenário de quem estava fora,
de quem ia passar pelo treinamento, de quem ia fazer o contrato, e eu falava assim, faça de tudo para ficar no CLT, para ser efetivado, porque tem muitos lá fora. Trabalhar com jovem, trabalhar na UTI, porque ele traz da infância os traumas. Lá no programa de aprendizagem, a gente consegue passear nesse lugar onde o perdão é liberado, e aí ele fica naquela coisa, me machuco ou não me machuco? Namoro com homem ou namoro com mulher? Faço medicina ou eu vou empreender? É a virada na vida deles. Qual que é a pergunta? A pergunta é se ele faz, onde ele faz o recrutamento e seleção para jovem aprendiz, se é pelo Sistema S, se você tem um programa lá, e se você tem uma equipe, ou se você tem um jovem aprendiz lá. A Arca a gente decidiu, a gente já trabalhou também, já trabalhamos com jovem aprendiz, já trabalhamos com crianças, já trabalhamos com adultos. A gente tomou a decisão de conselho estratégica de só atender adulto em situação de rua, a partir de 18 anos. Quando eu estava contando a história do Amador, eu estava contando que ele estava trabalhando, foi o primeiro emprego, no local que ele tinha sido preso na infância. Então, a gente trabalha dois públicos na Arca. O público que está preso e está no semiaberto, porque essas pessoas saem e vão para as ruas. E é o principal público. Você pega na Cracolândia, 85% da população que está na Cracolândia, ela passou pelo sistema carcerário, é egresso do sistema carcerário, e está com multa pecuniária para pagar, e não pagando essa multa, ela não consegue tirar documento, e sem documento ela não trabalha, ela fica na rua. Então, é uma porta giratória. Então, a gente trabalha pessoas presas, né, em sistema semiaberto, que trabalham nas hortas, e a gente trabalha com quem está em situação de rua. A triagem da Arca, ela faz toda a diferença no processo das 5 fases que eu estava mencionando. E a gente faz como essa triagem? Indo para a rua e oferecendo o cardápio de empregos, que faz com que a pessoa tope sair da rua. Uma vez que ela topa, ela vai para o albergue, no albergue ela vai qualificada ela pega um emprego, e com o emprego ela conquista a moradia. Quando ela conquista a moradia dela por conta própria, com salário, o que a Arca faz é mobiliar a casa da pessoa de uma forma de premiar dela ter saído tanto da rua quanto do centro de acolhida. Então, a triagem da Arca é feita na rua e ela é feita com adultos em situação de rua. A gente faz muito mais um resgate, uma reciclagem, uma ressignificação das pessoas do que prevenção. Por isso que é tão importante a educação, que o Pablo fala muito, de educar e não escolarizar, e trabalhar a base para que essas pessoas não se tornem a população de rua adulta de amanhã. Mas como a população de rua adulta é a mais difícil de trabalhar, porque o jovem você ainda, de certa forma, recupera, você consegue. O adulto é muito difícil. Não é impossível, tanto que a gente tirou da rua, a gente já atendeu centenas de milhares e tirou 3.500 das ruas com emprego. Mentalidade, oportunidade, recuperação de sonhos e, obviamente, a oportunidade de emprego. Precisa conectar com o emprego e ter esse trabalho de RH qualificado, que a gente chama, que é uma espécie de que o McDonald's faz isso muito bem com a gente, que é ter uma tolerância maior para esse público, até ele entender que ele não pode sair às 3h30 da tarde, se o horário é 5h30, para tomar um chopp. Isso é caso real. Eu fiquei sabendo, logo que a gente começou a trabalhar com o McDonald's, me ligou a gerente de uma loja e falou, olha, o seu não sei quem, ele resolveu sair 3h30 da tarde para tomar um chopp. Eu fui lá falar com ele, eu falei, cara, o que foi? Ele falou, me deu vontade. Porque o cara está na rua, ele não tem horário, ele perde completamente a noção de regra, de rotina. Ele falou, me deu vontade. Eu falei, cara, faz o seguinte, você gosta do McDonald's? Adoro, uniforme, crachá, está sentindo bem? Ah, caramba, muito obrigado e tal. Mas por que você saiu assim? Porque deu vontade. Eu falei, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou vir tomar um chopp com você, mas às 6. Você sai às 5h30, 6 horas eu estou no bar te esperando e vou tomar um chopp com você. Beleza? Ah, tá bom. Então você vê que o adulto, como ele não foi educado na base... O cara fica infantilizado. Entendeu? Ele fica quase que uma criança. É muito doido a falta de maturidade. Então, de novo, respondendo a sua pergunta, a Arca focou em adulto em situação de rua. O cagado, o mijado, o sem dente, o bandido, o cara que ninguém quer cuidar, mas que, na verdade, na nossa visão, não é descarte. Não pode ser descartado. São pessoas que têm como contribuir com a sociedade. Então, o foco da Arca é adulto. Muito bom. Sabará, manda um recado para as pessoas... Todo mundo que eu acho que produz contribui com a sociedade, tá? Eu queria que ninguém ficasse culpado e pensasse, nossa, eu queria ajudar. Só de você produzir, você já ajuda, porque a sua produção gera alguns trilhões em impostos. Acho que você já parou para pensar nisso ou não? Produzir é um ato de filantropia, é o nível 1.
Só de você produzir. Você aumentar a produtividade, aí aumenta o seu nível de contribuição. Agora, você chegar num patamar onde você pode falar, mano, eu posso tirar ainda mais parte da minha riqueza para ajudar, eu posso tirar meu tempo, que vale mais que meu dinheiro. Não sei se você sabe disso também. Eu acredito que se a gente prosperar, a gente destrava, porque você prosperando, além de você contribuir mais de forma compulsória, que é através de imposto, você aumenta a esperança de alguém, porque olha para você e fala, você não era ninguém, como é que você prosperou? Você está entendendo? O tanto que é bom prosperar. Quer ver? Você prospera, abriu 10 postos de trabalho, o que você acabou de fazer? Você acabou de diminuir a mortalidade do país. Para quem não sabe, 1 ponto percentual de crescimento do desemprego é 30 mil mortes no país. Sabia desse número ou não? É tão bom saber as coisas, que faz o seguinte, prospera lá, não precisa ficar estudando isso não. Só gere mais emprego, gere mais oportunidade, gere mais esperança, gere mais confiança. Isso para mim vale mais que qualquer coisa que um político dá conta de fazer. Nenhum político faz mais do que um povo. Nenhum grupo de 70 mil políticos tem a capacidade de mudar um país igual o seu próprio povo. Eu queria, Sr. Amaral, você que é um dos caras que tem a maior consciência que eu vejo aí, humanitária, não precisando e não fazendo do jeito que os incompetentes fazem, que é através do justiçamento social. A gente está falando de outra linguagem, de uma linguagem de aumento de responsabilidade para os que produzem. Perfeito. Isso choca a esquerda. A esquerda do país passa mal com esse diálogo aqui, porque eles roubaram essa pauta como se ajudasse o povo, mas a gente descobriu que é mentira. Se eles ajudassem o povo, a gente ia ver esse povo falando, eu fui mudado. Você não acha um. Você não acha nenhum. Que a esquerda ajudou, eu não conheço nem um único caso. Eu conheço gente que morre e mente por causa de partido. Mas de gente que foi transformada por causa disso aí, eu nunca vi. Nunca vi. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é sobre um sequestro emocional, é sobre uma libertação emocional. Se você não prosperar, fique em paz. Ninguém dá conta de resolver. É uma parada que todos nós temos que prosperar como um batalhão. Isso aí vai mudar tudo. E aí nós vamos cumprir o propósito desse país. Que se você não entendeu até agora, é o povo mais rico da terra, só que tem a mentalidade miserável. É por isso que a gente finge de pobre, todo mundo. Eu não sei porque eu sinto essa dor, eu não vou morrer com ela, não. Vamos arrancar isso aqui daqui do peito. Queria que você desse um recado. Não é para todo mundo, não. Você vai ser o primeiro cara que não vai dar recado para o mundo inteiro. Você vai dar recado para quem precisa conectar nesse movimento. Eu conheci o Sabará por um motivo. Eu resolvi entrar de cabeça no Rio Grande do Sul. Eu vi o primeiro dia, fiquei sensibilizado. Nossa, interessante, isso aí está precisando de uma ajuda. E eu falei, cadê o governo? Nada. Segundo dia, nem governo de nenhum lado, só a gente calado. Aí eu fui apertar os vídeos para ver o que estava acontecendo no segundo dia. Aí um helicóptero foi socorrer uma família que estava num telhado, um rio passando a mais de 80 por hora. Assim. E eu falava, nossa, olha que massa, o cara tem um helicóptero. Esse foi meu pensamento. O cara tem um helicóptero, ele vai gastar ali a parada dele para resgatar aquela família. Que louco! Eu assim, já comemorando. E a casa faz assim, ó. E as pessoas entram e afogaram lá e morreram. Eu vou resolver isso aí. Aí vem um pensamento, você não dá conta, esse problema é grande. Eu falei, o problema é só não parar até chegar a última consequência. Aí eu vim para a empresa, chamei todo mundo no auditório dos executivos, falei assim, se o parente de você estivesse lá, você iria? Se a sua esposa tivesse, seu filho tivesse, se estivesse desse jeito, você iria? Iria. Então põe na sua cabeça, nossos filhos, a nossa esposa, está todo mundo lá. Eu ia falar um palavrão aqui, que eu acabei falando lá. Falei, não interessa a empresa, pode fechar todas. Eu quero que esse trem aqui seja resolvido. Eu vou tratar como se eu fosse a única solução que esse povo tem. Aí eu lembro que a gente conseguiu mandar 104 carretas, 4 milhões de quilos. Aviões eu perdi a conta, recursos de milhões de reais, não só... Queria um regaço. Está contando isso para quê, Marcelo? Eu deixei o portão da principal empresa nossa aberto e todas as madrugadas, quando eu achava que ia zerar as doações, elas subiam 6, 7 metros de altura, assim. E carreta enchendo aquele trem doido. Esse aqui foi lá. Foi assim que a gente se conheceu. Só para você ver. Aí ele chegou lá e falou, fala com a sua boca aí. O que você pensou? Na época eu estava trabalhando no governo do estado, a secretária de desenvolvimento social,
e a gente estava com dificuldade de escoar produto lá para o sul. E várias tentativas que eu fiz de fretar a carreta e tal, já tinham sido fretadas, ou tinha um grupo, um tal de Denasf, que estava fazendo isso. Daí eu liguei para o Henrique, que é um conhecido em comum nosso, e falei, você está com o Denasf aí, com o Marçal, mas Deus não abandona os seus filhos. Denasp significa, eu criei esse negócio para não vincular meu nome, e falar assim, o Marçal. O povo começou a criar crachá com a minha cara, não, tira a minha cara disso aí, põe aí. Aí eu criei aleatório. Você põe aí que Deus não abandonou seus filhos. A gente comprou assim, 10 mil cestas básicas para mandar para lá. Aí o cara falou, mano, você quer que mande um recado? Aí eu parei com os caras, mano, que recado que a gente mandaria? Aí alguém falou, mano, manda um recado de Deus para os caras. Eu falei, então escreve no recado, Deus não abandonou seus filhos. Aí, mas foi forte. Aí pregou nela, saca? A gente chegava nos lugares, aí as pessoas, tipo, algumas perguntavam, quem que tá mandando? Não, lê o bilhete aí, ó. Aí tava Denasf, Deus não abandonou seus filhos. Aquilo foi forte demais. E aí o Sabará ficou caçando um jeito de escoar as doações do governo do estado. Onde ele foi parar? Lá na empresa. Nós fomos o maior roteador do país. O maior do país. Não tem nenhum outro, nenhuma empresa de logística, ninguém ganhou da gente. Por quê? Porque a gente falou, vamos resolver como se fosse só a gente. Esse nível de responsabilidade, eu fiquei imaginando, do fundo do meu coração, se todo mundo sentisse a dor que eu senti e parasse o que estava fazendo para resolver, a gente resolve o problema da miséria no país. Eu parei 33 dias e as pessoas falando, cara, a gente tem que retomar as empresas. Então, vocês vão tocar isso aqui. Aí os caras, cara, mano, deixa eu falar, eu já dei a ordem, deixa o pau quebrar. Aí eu conheci ele nesse dia. E a gente, assim, maluco, mandando fazer aplicativos e sistemas, usando inteligência artificial para resgatar a gente, achar a gente, encontrar a gente, cachorro. Sabe o que eu aprendi? Se não tiver uma indignação, não funciona. Não funciona. Se não tiver gente disposta a perder, também não vai funcionar. Então, eu vou tomar a porrada que for, o tranco que for, para fazer o que meu coração está falando. E eu acredito muito no Sabará. E o que ele estiver fazendo, quem confia em mim pode fechar o olho e falar, ó, esse cara aqui está fazendo, pode ir. Ele pode errar no caminho, tá? Alguém pode me cobrar depois. Eu vou falar assim, ó, me dá despesa aí que eu pago. Só pelo que ele já fez. Eu quero me conectar com os... Meu Deus, eu queria achar uns 200 caras desses. Uns 200 caras desprendidos de jeito, que ama a gente, que ama o reino, que ama a palavra, que está disposto a fazer as coisas pelos outros. Então, talvez você nunca me viu falando isso. Se você ver esse cara num projeto, eu queria que você entrasse. Pode ir. Falando de negócio, não, estou falando de servir os outros. Eu acho que vai levantar. Legal. Acho não. Já levantou um povo novo nessa nação. Levantou um povo que vai resolver o problema. É isso. Você já deu o recado final? O recado que eu tenho para dar é para as pessoas elas não esquecerem que a gente só está aqui para deixar a terra, o lugar onde Deus nos colocou melhor do que a gente recebeu. Eu não estou aqui por causa disso, não. Eu estou aqui para tocar o terror na terra. Eu quero ver Jesus voltar nessa geração. Em outras palavras... Não é te confrontar, não. Isso aí não me interessa, não. Eu quero ver o pau quebrar. Esse papo aí é como se a gente... Desculpa quebrar sua fala. Que isso? Nós temos que ser mais agressivo que isso aí. Deixar a terra melhor é só você tacar fertilizante nela e sair correndo. Nós temos que tocar o terror e confrontar esses caras, entendeu? Eu acho que essa é a parada. A parada biológica está certa. A frase é biologicamente correta. Mas não é isso que nós vamos fazer, não é adubo, não. Não somos adubos agora. O que eu vejo que a gente está fazendo na política é o lado B dessa história da gente deixar a terra melhor do que a gente recebeu, é por meio do confronto. Eu acho que a gente tem duas missões, a de construir e a de confrontar. Porque esse pessoal que está na política, esse pessoal que está aí, eles estão destruindo. Eles estão destruindo o planeta, estão destruindo as pessoas, estão descartando coisas e pessoas. E nós, como povo de Deus,
fomos chamados para regenerar todas as coisas, que Jesus disse isso. Eu vim para regenerar em mim todas as coisas. E se Deus criou lá atrás a terra, em 6 dias, descansou no 7º, e disse que era bom, e a gente era muito bom, então a gente tem que fazer o papel de Deus de regenerar. E faz parte, você tem razão, faz parte de regenerar e fazer esse papel, confrontar e, em outras palavras, ir para o pau. E isso, para isso você pode contar comigo também. Tamo junto. Agora já era. E na política é isso, é confronto. Uma salva de palmas pro Sabará. Em breve vocês vão ver grandes projetos desse cara. Tamo junto, meu irmão. Nós. Olha aí, meu Deus, esse trabalho digital pra vocês. Bora tirar foto.